Então, vamos de react, bora. Vamos fazer o react agora da entrevista coletiva de Washington Coração Valente, Washington, que eu não sei o sobrenome dele, acho que o sobrenome dele deve ser Coração Valente mesmo, que ele falou na coletiva de imprensa no dia da apresentação do uniforme 3 do Confiança. O Washington, que hoje a gente descobriu na coletiva, ele está no lugar de Alex Brasil como diretor de futebol interino. Eu não sei se ele cumprir exatamente as mesmas funções ou se ele está ali até as coisas se acalmarem pós pré-Copa do Nordeste e aí o Confiança ir ao mercado atrás de um diretor de futebol efetivo, de um executivo de futebol efetivo. Nisso tudo, a boa notícia é que ter um diretor de futebol é uma necessidade na cabeça de Pedro Dantas. A gente já cobrava isso. Quando o Alex foi para o Criciúma, a gente ficou receoso de Alex de não vir outro, dele manter como era na gestão antiga, mas não. Tá Coração Valente agora como interino, como um temporário, e eu creio que assim que as coisas acalmarem, ou se o próprio Coração Valente gostar dessa função e quiser abraçá-la, pode ficar, inclusive, por mais tempo. Coração Valente, que eu acho que ele foi eleito conselheiro do clube, tenho que tomar pé nessa informação direito. Mas, enfim, vamos aí ver o que o Washington tem a falar sobre essas novas funções dele no Confiança. Boa noite a todos os torcedores, sócios do Confiança. Prazer poder estar aqui. Deu uma bela pergunta. Obrigado pelas palavras. Vou fazer vamos dizer assim, um relatório meio sucinto, mas importante. Spoiler, não é nada sucinto, ele vai falar um bocado. Desde quando eu fui chamado para ter essa função e ajudar o Confiança, quando o Pedro assumiu e me chamou, a gente tem uma amizade já de anos, me chamou hoje, poxa, vou assumir essa grande responsabilidade, esse meu sonho de ser presidente do Confiança e gostaria de contar contigo, seu apoio. Eu, já como cidadão sergipano e aracajuano, já vivo há anos aqui, aceitei também com o maior prazer, porque o Confiança realmente tem uma representatividade muito grande dentro do estado de Sergipe e, é claro, nacionalmente. E para nós foi de extrema importância de poder fazer parte. Nós assumimos, estive com ele já havia começado a Série C desse ano, e foi uma situação muito difícil quando nós assumimos. E a gente sabia dessa responsabilidade. O time não estava bem, já tinha começado a Série C. Contextualizando, né? A Série C começa, o Confiança vai fazer um jogo contra o Floresta, Ceará Mirim é a zona nada, enfim, vai na região metropolitana de Fortaleza jogar contra o Floresta, perde, foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, não é jogo do Confiança, jogo bizonho, o Confiança perde, era ali o ocaso, né, o final da gestão de Iago. Pedro já estava mais ou menos engatilhado de assumir, mas ainda não tinha assumido oficialmente, e aí Pedro assume, já no segundo jogo, já era sob a gestão Pedro Dantas, o Confiança. Mais ou menos isso, e aí é nesse contexto que o Washington chega ao Dragão. Não estava totalmente organizado, não só dentro de campo, mas como fora de campo também. É uma transição, foi muito difícil, que a gente tinha que trocar a rota com o carro andando. É isso, né? Porque aqui a transição foi feita após a renúncia de Iago, ficou naquela dúvida de quem seria o presidente, apareceram 3 candidatos, e no final das contas, Pedro foi o único candidato e ele assumiu. Ele sabia dessa dificuldade, mas a experiência, a vivência, aquilo que a gente também aprendeu há anos no futebol, e falou assim, pois temos chances de primeiro passar para a torcida a realidade. Que a torcida sempre era o sonho de voltar à Série B. E não era aquela realidade. A realidade era de permanecer na Série C. O sonho existia, mas a torcida também sabia o tamanho do buraco que a gente estava enfiado e sabia que a luta era para ficar na Série C. Então, ele vai dourar a pílula, né? Vai vender o peixe dele, mas é bom mostrar que a gente não era tão maluco assim. A gente sabia que o tamanho do buraco quando a gente estava enfiado. Porque, pela situação em que se encontrava o clube, que era muito difícil financeiramente,
estruturalmente e, claro, dentro do campeonato. E aí nós tivemos lá, contratamos um treinador, a equipe evoluiu um pouco, mas não o necessário, né, para que pudesse o Confiança ter a tranquilidade dos jogos. E aí onde a gente teve diretamente na contratação da vinda do Vinícius Eutrópio, nós jogamos juntos, né, tivemos essa participação, jogamos juntos, depois o Vinícius um pouquinho mais experiente do que eu, né? Então ele já parou um pouco antes do que eu, depois nós trabalhamos juntos no Atlético Paranaense, trabalhamos juntos no Fluminense. Eu sei da capacidade que o Vinícius tem também como treinador e como experiência. Eu disse, poxa, Vinícius é o nome que o Confiança precisa agora para coordenar o time, para capitanear o time, para que a gente permaneça na Série C. Essa informação, né, que ele deu, fez o histórico de sua participação, e essa é a importância hoje de Washington, né? Ser essa vitrine, ser essa cara do Confiança para um mercado externo. Confiança que já está no seu segundo ano, já está indo para o segundo ano, longe da Série B, esperam que não chegue no terceiro. Aí eu falo isso como se a gente ficasse a vida toda na Série B. Não, mas vocês entenderam. E aí um cara que foi um jogador incontestável, vitorioso. Então, essa importância foi muito boa. Tanto que ele até agora não explicou como foi a sua função de CEO. Porque na prática ele não foi o CEO, na prática ele foi quase um embaixador do Confiança para o mundo externo, fora Sergipe, e um consigliere aí do presidente Pedro Dantas. Aí foi feito, fez esse contato com o Vinícius, ele veio, ele já estava... O Vinícius é tão profissional, de tanta qualidade, não porque está aqui do lado, mas quando nós tivemos o contato com ele, já tinha assistido vários jogos do Confiança, já tinha notado como o Confiança jogava, com os jogadores, o que os jogadores podiam render para ele, então já estava tudo já... Tanto é que quando ele chegou, parecia que ele já sabia de como o time jogava, de como os jogadores poderiam melhorar a sua capacidade dentro de campo. Então, e realmente, Vinícius é impressionante. Ele meteu a mão no time, o time melhorou. Aquele jogo que a gente empatou contra o ABC, o time jogou assim, era outro time em relação ao time que a gente estava acostumado a ver entrar em campo. A gente até dizia, uma vitória, uma derrota contra o ABC jogando na frasqueira. É absolutamente normal, e o Confiança não só empatou, como em alguns momentos chegou a jogar melhor que o ABC, podendo até ter voltado com a vitória. Aconteceu, ele deu uma nova cara à equipe, e a equipe realmente conseguiu conquistar os pontos necessários, importantes, né, para que isso permanecesse. A torcida também ajudou diretamente, né, muito o Confiança para que a gente conseguisse permanecer. Então foi esse momento difícil, conseguimos. Poxa, foi uma festa danada, a gente se emocionou muito, se abraçamos, eu com o Pedro, com a diretoria, o Petrus estava junto, Matheus também na participação. E aí terminou o campeonato da Série C, mas começou o nosso projeto de profissionalismo dentro do Confiança. Foi que no dia seguinte nós já nos reunimos e começamos a pensar no próximo ano. E aí... Vou parar isso aqui para Pedro, ele fala um pouco disso na entrevista que a gente reagiu ontem, que já está um corte aqui no canal. Ele fala, passamos essa chuva, pegamos uma bomba chiando e conseguimos desarmar. Agora é fazer o nosso projeto. Isso é muito interessante. Claro que pode parecer um pouquinho de marketing, até tem, e é natural, e é legítimo que tenha, mas agora é o nosso projeto. Agora é aquilo que Pedro vem acalentando enquanto sonho de ser presidente do Confiança, agora é botar isso para frente. E como assim botar para frente? Agora é fazer o Confiança para a Série B, se estabilizar na Série B, ter uma sequência de bons resultados no estadual, presença constante da Copa do Nordeste e por aí vai. Vai conseguir isso? Não sabemos, mas pelo menos o descarregar das malas, né, o início de sua gestão propriamente legítima, não uma gestão tampão, já está sendo muito bom, com um planejamento muito bem executado. Vamos ver os resultados que virão a partir desse planejamento. Sigamos. Ele foi dedo a dedo
nós escolhemos cada jogador, cada um na sua qualidade, aquilo que poderia dar resposta para o clube, aquilo que poderia dar resposta para o time. Discutimos outros, vimos mais outros jogadores, mas esses foram muitos escolhidos a dedos. Foram escolhidos sabendo da capacidade de cada um e sabendo daquilo que pode dar respostas para a nossa confiança, para a sua torcida, para a nossa torcida, para que o time corresponda dentro de campo. Então, foi muito bem trabalhado isso, muito bem planejado. Eu tenho certeza, Confiança hoje é uma nova cara. É claro que ainda passa dificuldades financeiramente. Hoje se faz futebol realmente com saúde financeira e o Confiança não está nesse momento, mas eu tenho certeza que começa-se com um grande planejamento e aí as coisas vão acontecendo e é o meu principal objetivo. Foi como o Vinícius falou. Infelizmente ou felizmente a gente traz para frente. Nós temos o primeiro objetivo, que é o dia 5, que é a pré-Copa do Nordeste, que vai ser importantíssimo para a continuidade do ano para o time, para o clube, principalmente financeiramente. Os jogadores têm essa consciência, a comissão técnica tem essa consciência, a diretoria tem e a própria torcida também tem. Então, por isso que a gente pede total apoio da torcida, já no dia 5, a gente fazer uma grande festa, fazer um grande jogo, para nos dar a condição para que no dia 8 seja a grande decisão. A gente precisa ter esse calendário, que vai ser muito importante para a continuidade do Confiança, tanto no Sergipano e depois na Série C. Então, o objetivo está traçado. Eu falei que não seria sucinto, mas ele deu um resumo bem aí, né? Dia 5, dia 8, fundamental para que a gente possa ter um respiro financeiro, as cotas melhoraram, é mais visibilidade, é mais gente no campo, é mais sócio. Então tudo isso passa por esses 2 jogos e está todo mundo, da torcida aos jogadores, passando pelos dirigentes, focados nessa pré-Copa do Nordeste. O planejamento está feito. Agora as coisas acontecerem com a qualidade que a gente fez, com o trabalho que nós fizemos, com a dedicação e fazer com que o Confiança realmente faça esse planejamento, essa programação com vitórias que, infelizmente, o futebol é assim, é de resultados, sobrevive de resultados e é com resultados que nós vamos ter essa alegria e passar para a torcida do Confiança tudo que eles transmitem para nós, essa confiança. E eu tenho certeza que com esse grande trabalho, o Confiança vai atingir seus objetivos esse ano. Tá bom? Obrigado, Adriano. Belo discurso, falou um bocado, mas resumiu bem o que foi a temporada e deu ideias, viés de como está sendo o planejamento, quais os objetivos, quais os passos, os marcos desse planejamento aí, dessa nova diretoria, buscando essa profissionalização, que sejamos justos também, apesar dos erros, apesar da terra arrasada, teve alguns passos importantes na gestão anterior, mas que agora parece se aprofundar, com direção de futebol, com um conselho mais ativo, com uma gama de pessoas colaborando ali na construção do Confiança enquanto instituição, e tudo isso tende a melhorar o Dragão. Vamos aí para a segunda resposta do Coração Valente. E língua afiada, boquinha nervosa que fala, viu, meu irmão? Na moral. Bom, primeiro, eu cheguei, quando o Pedro me ligou, achei que ele ia me contratar como centroavante, né? Aí, não foi ele, não é para outra, agora eu falei, poxa. Aceitaria? Coração Valente. Então, qual seria o custo, né, além do cardiologista? Então, já como não é, ainda bem que tem o Charles aí, tá tomando conta do recado aí, tranquilo. Mas assim, a gente até foi criado, né, esse nome, o CEO faz parte das grandes empresas, né, e dentro do futebol não se vê falado como CEO ainda dentro do futebol, e aí colocamos esse nome, mas um nome que a representatividade, na verdade, nossa, é para poder dar o apoio, e é isso que eu também quero fazer, né, sempre dando um apoio por trás, ajudamos nas contratações, nas indicações. Então, é isso que eu tenho falado desde o início e agora meio que ele confirma, né? Ele usou esse nome CEO porque não tinha outro nome para dar. Não ia ser o ajudante de ordens de Pedro Dantas, nem seria o embaixador ou consigliere.
Porque o CEO é a função que o Sidney faz, né? Que é o cara que bota a mão na massa naquilo que o executivo planeja, naquilo que o executivo planeja, naquilo que o executivo encabeça, mas quem bota a mão na massa, quem liga para o atleta, quem negocia patrocínio, enfim, é também o CEO, coisa que o Washington não fez, mas deram esse cargo a ele. Agora ele está como diretor de futebol, acho que até é um pouco mais adequado à função que ele realmente faz. Eu, por exemplo, já tivemos conversas com futuros patrocinadores, né, que possa trazer depois recursos ao clube, que é importante também ter essa representatividade de poder fazer viagens e conversar com possíveis parceiros do clube. Será que esses possíveis parceiros estão ligados a uma eventual passagem ou não para a Copa do Nordeste por conta da visibilidade? Afinal, a Copa do Nordeste hoje tem transmissão na ESPN, cotas milionárias, transmissão no SBT. Pode ser isso, né? Estou aqui pensando alto. Tem um contato também grande com clubes, né? Com os outros clubes também de Série A, que hoje é um pouco mais difícil ainda de poder trazer outros jogadores dessas equipes, até porque tem muitos estaduais, tem muitos times, enfim, mas que daqui a pouco uma Série C possa se abrir uma oportunidade de poder reforçar ainda mais o elenco para uma Série C. Então, é um conjunto de situações no qual a gente está podendo ajudar. E, claro, também a experiência, a minha vivência dentro do futebol, de poder conversar com os jogadores, de poder estar sentindo uma situação um pouco de longe, um pouco de cima, que talvez tenha um outro tipo de olhar, de chegar com o Vinícius, ter essa abertura de conversar com o Vinícius, poxa, assim tá bom, assim pode ser melhor, dar uma condição também, uma parceria com ele, essa entrada, essa abertura que a gente tem, amizade muito grande, de poder até dar um pitacozinho, né, mas claro, com todo respeito, de poder ter a liberdade de conversar com os jogadores, né? Eu vou dar um exemplo, teve um jogo treino, do qual conversei até com o Charles, chamei o Charles, né, para conversar, logo depois do jogo treino, teve um pênalti, né? Que foi o Mateuzinho que bateu. O Mateuzinho bateu muito bem, né? E eu falei assim, Charles, se sente bem de bater pênalti, como é que é? Eu, como centroavante, fui nele, como o centroavante da equipe, né? E ele, não, eu bato, mas eu estou sentindo uma dor. O adutor está assim, ó, chama a responsabilidade. Você é centroavante, você é goleador. Chama também, claro, que tem outros batedores, que bateu muito bem também, é uma grande oportunidade, mas chama a tua responsabilidade. Você é centroavante, você é goleador, você tem a confiança da torcida. Então, pega a bola e traz isso. Não, vou também fazer isso. Então, assim, Então, é importante essa função também, né? É uma função de diretor de futebol, claro que um diretor de futebol como Alex Brasil, que não foi jogador, que não tem essa representatividade, esse respeito que o Washington tem, talvez não falaria assim, mas o diretor de futebol não é só um RH que contrata e demite jogadores. É, inclusive, essa coisa de entender como tal o atleta em campo, e o Washington pode cumprir bem essa função, dada a sua experiência. Esses detalhezinhos também com os jogadores. Esses dias eu chamei o Grafite para conversar também. Então, agora estou pegando um cada um também para poder conversar, para sentir. Quando eu sinto que um relaxou um pouquinho, a gente puxa a corda novamente. Quando a gente sente que um está precisando de uma força, um apoio, a gente chama para conversar também. Então, assim, tem graças a Deus, tem essa oportunidade de ter vários níveis de conversa, vários níveis de observação e vários níveis de poder passar para eles essa experiência. Então, as coisas estão acontecendo, a receptividade está sendo muito boa, os jogadores, que é muito importante, eles estão sentindo isso, da franqueza, da transparência de que a direção hoje está fazendo, né? Volto a repetir aqui, além do Pedro Presidente, mas tem o Petrúcio, tem o Matheus. Então, são pessoas também de muita qualidade dentro das respectivas comissões suas, como vice-presidente também.
Então, os jogadores estão sentindo isso, estão sentindo essa família que está tendo no Confiança. Né? E é por isso que o nível de comprometimento dos jogadores está sendo grande. Claro que é o início, mas tudo precisa do início. Para conquistar lá no final, o que a gente quer conquistar como objetivo, precisa ter o início. E o nível de comprometimento deles está sendo muito grande. E isso é importante, e eles estão vendo, sentindo isso da transparência da diretoria. E esse é o fim da entrevista de Washington, né? Ele termina falando justamente essa sua nova função de diretor de futebol, que é quase ali um conselheiro também do grupo, né? Por ele ser um boleiro, ele tem essa abertura maior de conversar, de chamar no canto, de dar dicas, já que ele já encerrou a carreira, jogou em alto nível, mas também passou por altos e baixos, passou por jogos decisivos, então conseguir fazer esse meio campo. Talvez Alex fizesse essa mesma função, mas talvez não tivesse tanto essa mesma, como é que eu posso dizer, expertise, né? Essa mesma conhecimento do campo de jogo como tem o próprio Washington Coração Valente. Boa entrevista. O que é que vocês acharam? Deixa aí no comentário, deixa no chat essa visão do novo diretor de futebol, talvez interino, talvez fixo, quem sabe, se essa parceria dê muito certo, ele fica aí como diretor de futebol para sempre. Beleza?